De volta com o programa No Mundo do Trabalho. A gente fica aqui no intervalo conversando, aí a gente volta, vocês pegam a gente assim, né, Sérgio? É isso aí. No meio do bate-papo, né? Mas é bom conversa, assim, né? não é? Muita coisa para a gente colocar em dia, falar, né? muita ideia. E a gente estava falando aqui, conversando sobre essa possibilidade, o que é condomínio, o que é cidade, como é que as diferenças, né? Parque temático, condomínio. Esses condomínios, eles podem atuar dentro de uma empresa como uma forma de desenvolvimento dos seus colaboradores? Isso é possível? O conceito, o atuar dentro da empresa, o que a gente coloca, quer dizer, é o viés do Centro de Realização Humana sob o ponto de vista da proposta de gestão, que a gente chama de projeto de sustentabilidade do ser humano. Então a empresa, do jeito que ela estiver, a gente entra com a equipe e vai trabalhar fazendo um trabalho de coach praticamente para os executivos da empresa, no sentido de propor modificações na visão da gestão, com indicadores, inclusive, de acompanhamento dos resultados, para ir vendo o resultado que isso gera na organização. Esse é um formato. O outro formato, que seria sair, vamos dizer assim, do núcleo de inteligência do processo, que seria esse parque temático que eu chamei, ou cidadela da evolução humana, e entrar em parceria com empresas de engenharia, né? E no ramo dos grandes imóveis, dos grandes centros empresariais, e criar um centro empresarial já construído com essa proposta. E as empresas que fossem para lá teriam à disposição esses núcleos de trabalhar o ser humano com esse viés. Então, aí são os condomínios empresariais que eu falei. E a outra proposta é o próprio parque, né? E que dentro da estrutura, isso eu tenho tudo escrito, esse projeto está todo escrito, todo detalhado, até porque isso vamos dizer assim, é um sonho, e quando eu digo um sonho, é um sonho real, que eu sonho há mais de 20 anos, né? Durante a noite, às vezes, eu me acordo com as ideias e escrevo, inclusive, tudo, para não perder aquelas ideias, né? Aqueles insights que surgem. Então, para mim, isso é uma coisa muito real. E toda a minha estrutura de consultoria, eu fui trabalhando em cima dessas ideias que eu vou tendo. Né? Então, fora esse processo, a gente tem uma maneira de conduzir esses condomínios, levando esses conceitos para dentro das organizações. A outra formatação é que dentro do próprio condomínio, da cidadela, do parque temático, centro de realização humana, no seu espaço físico, porque tem também o virtual, onde as pessoas trocam essas informações, né? Tem os encontros virtuais, né? As palestras, enfim. Como se fosse um fórum. Como se fosse um fórum virtual, onde nós vamos trabalhar esse ideal dentro desse fórum no campo virtual. Mas as empresas podem também, por exemplo, fazer locações de espaços dentro do centro de realização para ter, por exemplo, a experiência de trabalhar durante 15 dias dentro de uma outra dinâmica que interesse, de repente, a uma determinada proposta de realização da organização. A empresa quer fazer, eu vejo as empresas fazerem reuniões e reuniões e reuniões, e por conta, muitas vezes, de estarem vivenciando um momento de extremo estresse e não saírem de dentro da organização, acabam ou indo para um espaço fora, mas lá dentro funcionam da mesma maneira, simplesmente o ambiente físico é outro. Mas a estrutura de pensar, a estrutura de realizar ou de buscar a inovação continua sendo a mesma. Entendi. Então os resultados não são muito significativos. No centro de realização, não. As pessoas vão para lá, vão trabalhar 15 dias numa outra dinâmica completamente diferente. Vão entremear situações ou oficinas que vão trazer de dentro das pessoas determinados padrões de criatividade, determinada liberdade para inovar e para experimentar uma outra dinâmica, até na sua saúde, que vai fazer com que eles cheguem à conclusão do seguinte: caramba, realmente a gente pode funcionar de uma maneira muito melhor. Então é a experiência prática. Nada supera essa experiência prática. Né? Existem livros e mais livros que já vêm sendo escritos abordando essas ideias, essa filosofia, essa maneira de ser do ser humano, as melhorias que a gestão precisa ter, mas nada se compara a você experimentar dentro de um ambiente que tudo favoreça para que você tenha uma mudança de padrão de consciência. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que é assim? Como é que os empresários, como é que os executivos encaram isso? Você tem adesão a esse processo, essa ideia, essa inovação?
Eu posso dizer que nesses 20 anos eu já venho trabalhando e muitas portas se fecham, outras pessoas acabam dizendo que eu sou um sonhador lunático, né? Mas isso é absolutamente real e possível. Né? E toda a minha consultoria voltada para esse viés tem comprovado isso. Toda vez que eu saio e consigo a adesão de uma empresa para fazer um trabalho fora, em que eu tenha a oportunidade e a liberdade de colocar esses conceitos em prática, o resultado é extraordinário. Eu tenho clientes de 20 anos, até hoje. Né? Claro que muitas vezes as pessoas lá dentro mudam, aí o trabalho tem que começar novamente, porque aquela pessoa não estava preparada para aquele conceito. Né? Mas eu posso dizer que hoje, seguramente, eu tenho a adesão aí de pelo menos 40 pessoas de alto padrão intelectual, alta visão, pessoas que foram executivos de grandes empresas. Tenho jovens como Pedro Nascimento, a adesão é imediata com jovens. Né? A turma dos projetos de empresa júnior, como Pedro, como Mark Kirsch, essa turma, como a Natália que eu trouxe aqui, compra imediatamente, é na hora. Porque é essa a ideia que eles estão querendo ver funcionar na sociedade. Né? É o conceito da empresa horizontal, que não tem uma hierarquia estabelecida. A gestão participativa. A gestão por projetos, entendeu? Que você tem essas adesões. E as pessoas podem aderir ao movimento simplesmente indo lá, por exemplo, no Facebook. No meu Facebook tem o grupo lá, que eu já abri a plataforma. O grupo Centro de Realização Humana. E para o ano que vem eu já estou propondo entrar com ações mais consistentes, né? Para buscar exatamente uma adesão em massa, para que essas pessoas possam se tornar multiplicadoras dessa ideia, porque essa ideia ela não compete com nenhum tipo de iniciativa que já exista. Ela não vai competir, por exemplo, com a Escola da Inteligência do Dr. Cury. Ela não vai competir com o pessoal do PROV. Ela vai trazer, congregar, vai ser um atrator potente, um grande ímã de pessoas que pensam que podemos realizar um mundo melhor. E as suas estruturas vão para dentro desse centro de realização e vão ter um funcionamento integrado, sistêmico ali dentro, trocando conhecimentos. Aliás, o turismo do conhecimento é algo que vem crescendo de uma maneira impressionante. Hoje existe uma classe de pensadores e de inteligências buscando no mundo todo a oportunidade de conhecer outras pessoas em ambientes que possam agregar também valor às suas vidas, do ponto de vista da saúde, de ter uma convivência mais em ambientes mais abertos, mais com a natureza. E o Centro de Realização Humana, não existe no mundo uma iniciativa que seja tão agregadora desses potenciais humanos quanto essa ideia do centro. E nós vamos falar mais, já já. Hoje o nosso bate-papo é com Sérgio Rage, ele é consultor de desenvolvimento humano e voltamos já já, depois desse breve intervalo. Não vai embora não. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.